Artigo 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa, pena detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 345. Não cumprir a autoridade judiciária ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade. Pena: pagamento de 30 a 90 dias multa. Artigo 346. Violar o disposto no artigo 377. Pena: detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Artigo 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou por opor embaraços à sua execução. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro para fins eleitorais. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de a entidade paraestatal, inclusive fundação do Estado. Artigo 349. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Artigo 350. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Artigo 351. Equipara-se a documento 348, 359, 350 para os efeitos penais a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Artigo 352. Reconhecer como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja para fins eleitorais. Pena: reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. Artigo 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348 a 352. Pena: a cominada falsificação ou a alteração. Artigo 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais. Pena: a cominada à falsificação ou alteração. Artigo 354-A. Apropriar-se
o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerça essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Capítulo 3 do Processo das Infrações. Artigo 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. Artigo 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Parágrafo 1º. Quando a comunicação não verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por 2 testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público Local, que procederá na forma deste Código. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. Artigo 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Parágrafo 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Parágrafo 3º. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor, que no mesmo prazo oferecerá a denúncia. Parágrafo 5º. Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público, se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício. Artigo 358. A denúncia será rejeitada quando: inciso 1. O fato narrado, evidentemente, não constituir crime. Inciso 2. Já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa. Inciso 3. For manifesta e ilegitimidade da parte, ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Parágrafo único. Nos casos dos números 3, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Artigo 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação desde a notificação do Ministério Público. Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Artigo 360. Ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e praticadas diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á prazo de 5 dias
a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais.